Você já teve a sensação de que o que você estava transmitindo para o outro, o que você estava transmitindo através do seu conteúdo, não era o que de fato você realmente é? Ou ainda você é uma pessoa que quer criar conteúdo, mas você não sabe como fazer isso, transmitindo a sua verdadeira essência, o seu melhor para o mundo? No mundo saturado de conteúdo e de muitas pessoas criando, o que diferencia e conecta você com seu público é, sem dúvidas, quando a sua marca pessoal e aquilo que você mostra para o outro é coerente com o que você é de verdade. Eu vou te contar uma história de como eu me perdi no meio desse caminho e vou te dar 5 passos para que você alinhe a sua marca pessoal, a sua verdadeira essência, os seus valores, fazendo com que você transmita para o outro o que você verdadeiramente é e consiga criar conteúdo com mais propriedade, com mais autenticidade, com a sua personalidade e de fato mostrando aquilo que você tem de melhor para o mundo. Se você não me conhece, eu sou a Fernanda Carbosa e aqui no canal nós falamos de criação de conteúdo com uma pegada um pouco diferente. Você vai ver que eu não sou aquela pessoa que vou ficar te passando muitas dicas, porque eu acredito que para você ser um bom criador de conteúdo, você também precisa se desenvolver como pessoa. Então aqui eu gosto de trazer as minhas experiências e a minha visão sobre, sim, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, para que você aplique tudo isso à sua criação de conteúdo e crie um conteúdo com muito mais personalidade, com mais autenticidade e, mais do que isso, que você também consiga criar conteúdo de uma maneira mais constante, mais frequente, com prazer naquilo que você está fazendo. E não simplesmente para cumprir tabela, para cumprir obrigação. Eu já crio conteúdo no meu Instagram desde 2020 e esse ano eu decidi investir meu tempo aqui no YouTube. Eu sempre começava a criar no YouTube e parava, começava e parava, não conseguia ser constante nessa rede social, mas esse ano eu botei isso como uma prioridade e todos os dias eu tenho postado por aqui. Então, se você tá chegando aqui agora e você gosta desse tipo de conteúdo, quer desenvolver a sua marca pessoal, quer criar mais conteúdo, você já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque todos os dias a gente tem um vídeo novo. Mas a gente ainda não tem um horário fixo para esses vídeos, então se você ativar as notificações, você sempre vai receber uma mensagem assim que esse vídeo for ao ar. Agora que você já sabe quem eu sou, deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu já criava conteúdo para o meu Instagram e eu sempre tive a vontade de falar com mulheres. E isso para mim era muito latente por conta da minha história, né? Por conta da minha vida e de como eu comecei a produzir conteúdo. Eu comecei a produzir conteúdo por uma necessidade de trabalhar como social media. E a partir disso, eu comecei a aprender sobre criação de conteúdo e resolvi trazer isso para o meu perfil para ajudar outras mulheres. E para isso, eu acreditava que se eu quisesse estar falando com o público feminino, eu precisava usar a cor rosa no meu conteúdo. Mas eu não sou a pessoa que sou fã da cor rosa. Se você me ver, se você for me acompanhar mais no dia a dia, eu sempre vou estar assim, ó, no auge com verde, talvez com azul. Eu uso uma cor ou outra, eu uso uma estampa ou outra, mas é algo muito raro. Isso faz parte da minha personalidade. As pessoas que me conhecem já sabem, a Fernanda vai usar um pretinho básico, a Fernanda vai estar básica. Faz parte de mim. Mas por algum motivo eu achava que na minha comunicação, dentro do meu conteúdo, já que eu queria falar com o público feminino, eu precisava usar rosa para me conectar com esse público. E por um outro lado, eu também queria transmitir mais a minha criatividade. Já que eu falava de criação, já que eu mostrava mais sobre criação de conteúdo, eu queria também transmitir minha criatividade. Então eu tive a brilhante ideia de associar o rosa ao laranja, para que eu transmitisse tanto esse lado feminino como o meu lado criativo. E aí, esse era o resultado do meu perfil no Instagram. E o porquê que eu tô te contando essa história? Porque eu fazia esses tipos de posts, trazendo pro rosa e pro laranja, mas eu postava esse tipo de foto. Eu postava esse tipo de foto, que realmente eram fotos que estavam completamente conectadas com quem eu era. Eu, no meu dia a dia, era essa pessoa, mas essa pessoa aqui é quem eu tentava ser nas redes sociais para transmitir um pouco mais de criatividade. Então, olha só, eu fiz posts nesse estilo aqui, com esse chapéuzinho de cozinheira na cabeça, para chamar mais atenção, para tentar transmitir essa criatividade e para que eu conseguisse mostrar para as pessoas que eu era criativa. Sendo que no meu dia a dia, não era essa a minha essência, sabe? E não que eu não fosse criativa, eu continuava sendo criativa.
mas eu não precisava disso ou dessas cores para transmitir essa criatividade. Sendo que nessa época existiu um boom das pessoas estarem mostrando que para ser criativa elas precisavam usar muitas cores, misturar cores, e eu queria me enquadrar dentro dessa bolha, eu queria me enquadrar dentro dessa galera que estava fazendo isso. E com isso eu me perdi completamente da minha verdadeira essência, de quem eu era. Eu poderia ter gostado daquilo, eu até achava bonito no perfil das outras pessoas, mas não conectava de verdade comigo. E aí eu tive a percepção de que a minha marca estava desalinhada e que eu precisava ajustar os pontos e trazer mais coerência para minha comunicação, porque eu sempre precisava. E o porquê que isso acontece? Primeiro ponto, falta de autoconhecimento. Quando você olha muito para fora para buscar tendências, para se inspirar no que as outras pessoas estão fazendo e não olha para dentro de você para entender de fato quem você é e como você pode expressar esse seu melhor lado para o mundo, as chances são de que você sempre vai ficar sendo e tendo que olhar para o que o outro está fazendo. Então você sempre vai precisar da próxima referência, você sempre vai precisar da próxima inspiração, você sempre vai precisar da nova onda. A internet, principalmente as redes sociais, elas tendem a dizer pra gente que nós precisamos estar em caixinhas. Então você precisa ser mais criativo, você precisa parecer ser mais sofisticado, você precisa parecer ser mais profissional, você precisa ser mais sério. E com isso, a gente sempre está na busca do que nós precisamos ser ou como precisamos comunicar melhor um determinado lado, uma determinada parte nossa, e esquecemos de olhar para dentro da gente, ver o que de fato a gente é e como a gente pode expressar isso. E toda essa desconexão deixa a sua comunicação totalmente travada, você se sente preso para criar. Você tem dificuldade em gerar conexão verdadeira com seu público, porque as pessoas também não entendem quem você é. E justamente por isso você também não consegue atrair um público que se conecta com você, com a sua forma de falar, com a sua forma de ver o mundo, com a sua forma de se expressar. Além da sensação constante de você estar interpretando um papel, de você estar parecendo ser algo que você não é. E para que você consiga se encontrar, você precisa alinhar alguns pilares da sua comunicação e da sua marca pessoal para que tudo isso faça sentido. O primeiro pilar, que para mim é um dos mais importantes, é a coerência visual. Você olha para sua marca hoje e se questiona, ela tem a ver comigo? E quando eu falo coerência visual, é que todos os elementos eles precisam ser coerentes com quem você é. Hoje, se eu gravo num estúdio completamente colorido atrás de mim, com vários quadros, um de cada cor, muito provavelmente aquilo não vai estar me representando e vai causar um choque até para quem vê. Poxa, Fernanda, por que você está fazendo isso? Eu vou dar só uma pequena amostra aqui para quem não me acompanha. Esse aqui é o meu feed hoje. Esse é o meu feed hoje e eu sinto que ele me representa bastante. Tento trazer sempre para dentro da minha comunicação elementos que estejam associados a essa estética. Não é só a cor que você vai estar usando no seu feed. Não é só a cor que você vai usar no post. Olha só, a cor que eu uso na minha unha também precisa estar coerente. Porque não faz sentido a pessoa entrar no meu feed e ver um feed todo mais escuro, com cores mais neutras, um feed mais básico, e aí você pega a minha unha, imagina, se eu usasse uma unha postiça, um alongamento com uma unha toda cheia de glitter e de cores, não teria coerência com todo o resto. Ou então agora, se eu tivesse com uma roupa toda estampada, mas aí você olha aqui para minha marca e o meu feed, por exemplo, ele já transmite mais uma coisa mais clean, uma coisa mais básica, uma coisa mais minimalista, e eu estou extravagante, não está comunicando, não está coerente com aquilo que eu comunico. E essa coerência visual, ela precisa estar em todos os pontos de comunicação visual. A forma que eu me visto, as roupas que eu uso, o tipo de maquiagem que eu uso, a minha unha, o meu cenário, o tipo de post que eu faço, o que eu posto nos meus stories. Tudo isso está alinhado com a pessoa que eu sou para que faça sentido, para que transmita realmente quem eu sou e os pontos da minha personalidade que eu quero transmitir. Ah, Fernanda, mas você não é uma pessoa criativa e você não queria demonstrar a criatividade? Hoje eu trago isso, eu entendi que eu não preciso trazer isso nas cores, já que eu sou também, por personalidade, uma pessoa mais básica, uma pessoa mais minimalista. Então eu quero e eu busco trazer essa criatividade em elementos como meus anéis, tá vendo? Eu sempre uso muitos anéis, eu sempre busco usar brincos um pouco diferentes. E eu sempre prefiro trazer mais pro prata, por gostar também mais de prata, mas também pelo prata trazer mais a questão da inovação. Em pequenos elementos, eu transmito com a minha imagem a criatividade, sem precisar
ser alguém que eu não sou. Então você também pode entender isso, que dentro da coerência visual da sua marca, você pode trazer elementos diferentes para transmitir aquilo que você quer. Então talvez você não precise usar um terno para transmitir seriedade, profissionalismo e sofisticação. Se você já usar um fundo mais minimalista, mais clean, com acessórios que sejam mais retos, ou um tipo de roupa, um tipo de maquiagem, um tipo de cabelo que transmita mais esse sentimento de sofisticação, você não está precisando usar terno com batom vermelho. Existem diversos elementos visuais que você pode estar trazendo para dentro do teu visual, sem que necessariamente você esteja querendo fazer aquilo que todo mundo está fazendo e se desviando do que você realmente é. Segundo pilar de coerência dentro da sua marca pessoal são os assuntos que você aborda. Eu costumo dizer que a gente precisa ter um fio condutor. Vou tentar deixar relacionado aqui embaixo também na descrição vídeos que eu falei sobre isso, mais sobre isso. Então eu gosto de trabalhar com uma promessa de marca. E essa promessa é como se fosse o fio condutor da sua marca. Dentro do meu perfil e da minha marca no geral, a minha promessa é ajudar as mulheres, principalmente, mas as pessoas de forma geral, a criarem conteúdo com personalidade, com autenticidade. E para isso, eu posso abordar diversos assuntos, desde autoconhecimento, porque se você não se conhecer, você não vai saber ser autêntico, você não vai conseguir transmitir personalidade, a identidade visual, a formatos de conteúdo. Então você consegue entender que quando eu saio um pouco da esfera da criação de conteúdo, que é o meu nicho, e trago para essa promessa do meu perfil, eu consigo transitar entre assuntos de forma coerente com a minha marca pessoal. Então esse também é um pilar muito relevante. Você vai fazer uma frase da forma que você ajuda as pessoas. E aí, a partir dessa frase, que é a tua promessa, você vai definir os desdobramentos dela, então os temas relacionados a ela nos quais você pode transitar. E com isso você traz muito mais coerência para a tua comunicação. Eu, por exemplo, gosto de mostrar partes da minha rotina. E dentro dessas partes da minha rotina eu mostro que eu treino sempre cedo, eu mostro que eu gosto de ler, que eu gosto de fazer devocional, mas tudo isso se conecta com essa minha promessa e com a pessoa que eu sou também, para que faça sentido para o meu público. Terceiro pilar fundamental para sua marca pessoal é a comunicação verbal. Eu sou uma pessoa muito expansiva, expressiva, eu gesticulo muito. Se você me vê no dia a dia, eu vou estar falando dessa maneira. Existem pontos dentro da minha comunicação verbal que eu quero melhorar. Eu sinto que eu ainda falo muitas gírias, eu sinto que eu ainda preciso ampliar meu vocabulário, mas eu tenho a minha maneira de falar e é importante que eu fale e me expresse dessa maneira. E quando a gente vem pra internet, pode acontecer de você ver muita cagação de regra e muitas pessoas que vão te falar que você tem que fazer uma coisa ou outra coisa, que você deve falar de uma determinada forma. E com isso você pode acabar perdendo a tua própria forma de falar e de ser. E olha que louco, você abrir a câmera e você falar de um jeito pra câmera, e um seguidor, uma pessoa que te acompanha, te encontrar na rua e ver que você fala de outra forma totalmente diferente. Ou você abrir a câmera, imagina, eu estou aqui falando de um jeito com a câmera, e aí você vai fazer uma mentoria comigo, e nessa mentoria eu já me comunico de outra maneira, mas você se conectou comigo por ser essa pessoa e falar dessa forma. Então não adianta também a gente ficar buscando hacks ou mudanças para falar de uma outra forma, ou transmitir uma outra coisa na nossa fala, se não é dessa maneira que a gente se comunica no nosso dia a dia. Eu vejo pessoas que querem transmitir mais profissionalismo e aí chegam aqui, botam uma pose, sabe? Se montam e começam a falar de uma maneira que não erra em nada e muito pausado e muito calmo. Isso é bom, óbvio, eu não estou aqui descredibilizando quem trabalha com oratória e que eu sei que isso é importante com uma comunicação. Mas a questão é quando você deixa que algumas regrinhas molde a sua forma de se comunicar e com isso você também perde um pouco da tua essência. Quarto pilar é a sua comunicação não verbal, a tua postura, tudo que está relacionado ao que as pessoas estão vendo, que você também está comunicando. Então a coerência visual, ela também entra aqui na comunicação não verbal. A forma que você se expressa, a expressão que você faz, o ânimo que você traz ao falar, o próprio fato de gesticular, tudo isso também está comunicando uma mensagem que está alinhado à tua marca pessoal, precisa estar alinhada à tua marca pessoal. Aquela Fernanda lá de 2021, 2022, que estava usando rosa com laranja, ela não conseguia encaixar todos esses elementos.
E aí realmente é nesse ponto que você se perde de você mesmo e você fica tentando sempre buscar o que você pode fazer de diferente ou onde você vai ter uma nova referência. A Fernanda lá de trás, com o feed rosa e laranja, não conseguia conectar todos esses pontos, justamente porque ela sempre estava buscando uma nova referência e sempre ouvindo muito essas regrinhas que precisavam ser seguidas. E com isso ela deixava cada vez mais de lado a maneira dela realmente ser, a forma dela realmente ver o mundo, a forma que ela se expressava, para sempre se encaixar na maneira que estava sendo aceita. Então é por isso que hoje eu faço muita questão de falar sobre isso, porque eu vejo que as pessoas, principalmente quando estão iniciando, elas querem sempre se encaixar num padrão, se encaixar num local, se encaixar num estilo, que elas se perdem delas. E na verdade a gente não precisa estar encaixado. Você não precisa ser criativo ou sofisticado. Você pode trazer traços de criatividade, mas demonstrar uma sofisticação. O que você não pode é se perder do que você de fato é. Então, vamos entender aqui como você pode estar alinhando também quem você de fato é para a tua comunicação. Olhar para dentro de você, entender quais são os seus valores, entender aquilo que você é de fato e quais são os seus pontos fortes para você transmitir através do seu conteúdo, através do seu perfil, através da sua comunicação. Quais são os sentimentos que você quer despertar em quem te acompanha. Mas é importante que, além de você definir os sentimentos que você quer despertar, que você seja a pessoa que desperte esses sentimentos. E não que você tente se enquadrar ou mudar a pessoa que você é para despertar esses sentimentos. A não ser que você tenha olhado para dentro e você tenha percebido, olha, eu quero me tornar uma pessoa que é mais sofisticada. Exemplo, quero me tornar uma pessoa mais sofisticada. Isso está alinhado aos meus valores e eu quero ser essa pessoa. E aí, a partir disso, você pode transmitir mais disso. Trazer intencionalmente alguns elementos que transmitam mais essa sofisticação. A partir do momento que você definiu quem você é, o que você quer transmitir, aí você vai para a definição da sua identidade visual e trazer essa coerência visual. Analise as cores que você usa, o estilo de fonte que você usa, os seus cenários, as suas roupas. Tudo que é visual está comunicando uma mensagem e precisa ter coerência. Terceiro passo, avalia os temas que você aborda. E para isso, como eu já disse aqui, defina uma promessa no seu perfil e o caminho que o teu seguidor vai precisar percorrer para chegar nessa promessa. O que ele precisa aprender durante a jornada dele para chegar nisso que você promete para ele. Então, tudo que ele precisa aprender, tudo que ele precisa desenvolver é um assunto interessante que você pode trazer para o teu conteúdo. Observa a forma que você se comunica. Isso vem muito com o tempo. Quanto mais você grava, mais você consegue ser mais natural diante da câmera. E aí você olha para aquilo que você fez, então grava seus vídeos, busca se gravar mais. Se você não tem o hábito de gravar, começa a gravar para você mesmo, como se fosse um diário, só para você desenvolver realmente o hábito de pegar o teu celular e falar com a câmera. E aí olha os seus vídeos e se pergunta, será que eu estou sendo eu mesmo ou estou tentando parecer alguém ou parecer algo que eu não sou? Aqui eu tenho uma bússola, que é a minha filha. Toda vez que eu pareço estar gravando de uma maneira que eu falo um pouco diferente, ela fala, mamãe, tá estranho, você não fala desse jeito. E aí eu, caraca, isso acontece, em alguns momentos vai acontecer, principalmente porque a gente consome tanto conteúdo que às vezes a gente até se perde mesmo da gente e começa a falar de uma maneira ou buscar um trejeito que nem é de outra pessoa e trazer pra gente. Olha sempre pra forma que você está falando pra câmera, pergunta pra pessoas próximas, poxa, você acha que eu fui natural? Não fui? Como você acha que eu posso melhorar? Não deixa de fazer, porque isso vai ser um processo mesmo de você se desenvolver à medida que você faz, mas busca ter essa autocrítica se você está sendo de fato você, se você está se comunicando da maneira que você se comunicaria com um amigo, como você falaria com uma pessoa conhecida. E o último passo eu já acabei falando aqui anteriormente, que é justamente você pedir feedback e fazer os seus ajustes com o tempo. É completamente normal também que você amadureça e sinta que precise mudar algumas coisas na tua marca. E aí o que você pode fazer é olhar para o seu momento atual e refinar esses pontos para que eles sejam mais coerentes com a sua versão atual, com a pessoa que você é hoje. E para finalizar, eu preciso te lembrar que ter uma marca pessoal autêntica não tem nada a ver com você ser perfeito ou com você ser diferentão, mas sim com você ter coerência com a pessoa que você é. Mas sim, todos os pontos da sua comunicação
fazerem sentido e representarem quem você é na própria vida, sabe? No teu dia a dia. E é isso que vai te fazer ter muito mais segurança no teu conteúdo e constância no que você vai fazer, porque você não vai se cansar do personagem que você vestiu. Agora eu quero saber se esse vídeo fez sentido pra você, e se ele fez sentido, me deixa saber. Deixa aqui pra mim nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrita e ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Beijo!